vou explicar, tá? Bom, pessoal, oi pessoal, infelizmente nossa live caiu, nós tivemos mais uma vez um problema de conexão aqui. Não tá sem áudio não, pessoal, acho que o meu áudio tá, vocês estão falando aqui que tá sem som, mas eu acho que tá, acho que era o Geraldinho que tava sem som, o meu parece que tá tudo certo. Eu vou continuar aqui. Bom, gente, infelizmente, boa noite. Se vocês, como tá aberto aí o comentário, se vocês puderem me dar um retorno do áudio, que alguém falou que tava sem som, mas vamos seguir. Pessoal, infelizmente a nossa live caiu. A áudio tá bom, maravilha. Infelizmente a nossa live caiu. A internet, ela mais uma vez dificultou aqui a nossa vida. Mas eu consegui salvar a primeira parte. Então, tá salva aí a primeira parte, graças a Deus, no perfil aqui. Não consegui colocar, não sei por que não apareceu para colocar o Geraldinho na colaboração. Mas a primeira parte a gente conseguiu salvar. Agora ele vai seguir aqui para a gente ir até o fim. E eu vou salvar essa parte aqui também no fim. A gente pede desculpa, mas online esse tipo de coisa acontece. Bom, pessoal, então, continuando, como explica lá o livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, de autoria de Emmanuel, quando Jesus está lá diante de Pilatos, e Pilatos tenta de todas as formas libertá-lo, os próprios hebreus, já naturalmente influenciados pelos espíritos das trevas, que queriam, porque queriam, a consumação do martírio de Jesus, eles vêm com um argumento que acabou vencendo a resistência de Pilatos, que é o argumento de que Jesus se declarava rei e que Pilatos estava incorrendo também em crime, uma vez que rei, diante do Império Romano, só o era César. Então, um argumento bem capcioso que só podia provir de inteligências muito poderosas das trevas que sabiam perfeitamente as fraquezas humanas e principalmente as fraquezas de Pilatos. Porque até então Pilatos tinha resistido a todas as tentações ali, querendo manter o Cristo incólume, né? Querendo manter Jesus sem qualquer condenação ou mesmo sem julgamento. Ele queria libertar o Jesus por não ver nele nenhum mal, nenhum criminoso, ninguém que poderia ser levado à morte. Mas a partir do momento que os hebreus começaram a gritar que quem se diz rei opõe-se a César, ele viu que os hebreus seriam capazes depois de fazer com que Pilatos caísse do poder. E isso aí foi o calcanhar de Aquiles de Pilatos. Então, ao ouvir isso, está lá no versículo 13, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, ou em aramaico, Gábata, e era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata-o, mata-o, crucificai-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Vejam essa artimanha das trevas, né? Pilatos claramente respondendo às insinuações dos hebreus, falando, olha, esse é o rei de vocês, não é o meu rei, mas é o rei de vocês, é o rei dos judeus. E eles, de forma manhosa, né, de forma muito artificiosa, respondendo que eles não tinham outro rei senão César. E com isso eles colocam Pilatos numa sinuca de bico ali. Ele foi encurralado, ele não teve outra alternativa. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. E então os soldados encarregaram-se de Jesus. E aqui não está descrito, mas houve o fenômeno também, não é? Como último recurso, Pilatos sacou vamos dizer assim, da manga a figura de Barrabás, que era
um criminoso confesso, um terrorista que havia matado muita gente, que não era amado por ninguém, que tinha causado grande mal ao povo de Jerusalém, e ele então, naquele dia, ele tinha a possibilidade de salvar um criminoso. E ele coloca Barrabás diante de Jesus, quer dizer, um criminoso confesso que havia sido já julgado, achado em erro e condenado, que estava preso, inclusive, né? E aquele que seria ali inocente, que é Jesus, e ele coloca para o povo decidir. Vocês podem libertar no dia que antecede a Páscoa, vocês podem libertar um dos seus condenados. E aí o povo, infelizmente, preferiu Barrabás ao Cristo. E aí vem a triste crucificação de Jesus, né? Novamente, vamos lembrar que o único discípulo que segue firme em todos esses acontecimentos é João Evangelista. Ele não teme ser preso, ele não teme ser morto, ele não teme receber os mesmos suplícios do Cristo. Ele fica acompanhando tudo ao lado da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E como vocês vão ver mais adiante, algumas outras senhoras a acompanham também. E aí vem, isso está também confirmado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com uma revelação que não está em parte alguma do Evangelho, né? Que é que, além de João Evangelista, um outro discípulo também estava acompanhando todas as cenas, só que de forma escondida. Enquanto João Evangelista estava lá, mostrando a cara a tapa, não é? Acompanhando tudo sem temor, havia um outro que foi, mas totalmente escondido, né? com disfarces. E esse outro era justamente Tomé. Tomé foi um outro segundo discípulo que acompanhou tudo. Ele não conseguia, inclusive Humberto de Campos fala que ele queria ir embora, ele queria correr, ele estava com medo, mas ele não conseguia, ele ficava ali como que eletrizado por todos aqueles acontecimentos, porque ele tinha que ver para acreditar, né, tudo aquilo. Ele, exatamente, chega inclusive a olhar Jesus no olho, né? E é muito bacana esse trecho lá do livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos. E aí, a partir do versículo 17, João Evangelista vai nos narrar a crucificação de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado o Gólgota. Por isso que é o caminho do Gólgota, né? O caminho da caveira. Esse monte em Jerusalém era o Monte da Caveira, ou o Monte do Gólgota, onde Jesus seria então crucificado. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, que são os famosos ladrões, né? Um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quer dizer, Pilatos não, ele quis mostrar também para aquele povo do Sinédrio, né? Ele quis demonstrar para aquele povo do Sinédrio o mal que eles estavam fazendo. E que ele sabia muito bem as artimanhas das trevas que os haviam dominado. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em 3 idiomas, em aramaico, em latim e em grego. Veja bem, o grego, naquela época, a língua mais falada no Império Romano inteiro era o koine, que era o grego popular. Então, era por isso que Pilatos mandou escrever também em grego. O latim, que era falado em Roma, não é? A língua pátria aí do Império Romano, e o aramaico, que era falado na Palestina. Então, é curioso a gente saber disso, né? Esta placa, conforme João Evangelista nos narra, Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi afixada em 3 idiomas, para que todos pudessem lê-la.
Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Como quem diz, está posto, não é? Agora é com vocês. Vocês crucificaram o seu rei, e eu não tenho nada com isso. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. E como vocês sabem, a túnica, na tradição hebraica, ela é uma peça inteiriça. Ela não pode ser dividida. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu, e aí João Evangelista cita isso muito bem, porque isso já estava previsto nas Escrituras, né? No Velho Testamento, alguns profetas citaram isso, né? Está nos Salmos de Davi, está também num outro profeta, se não me engano, Isaías. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi exatamente o que os soldados fizeram. Quer dizer, cumpriram uma profecia. E perto da cruz de Jesus estavam sua mãe. Aí é João Evangelista falando de si mesmo. Ele estava ali presente. Quer dizer, ele estava dando testemunho. Quem estava lá? Então hoje nós sabemos que estava ele, que com o perdão daqueles que não entendem isso, mas não temos dúvida que seja o nosso próprio Chico Xavier, uma das encarnações dele. Por isso o amor tão profundo que ele tinha por Jesus, não é? Pelo Cristo, e também pela Maria de Nazaré, não é? A mãe de Jesus. Ele, ao falar qualquer trecho do Evangelho para nós, ele chorava copiosamente, como se aquilo tudo estava revivescendo, né, dentro dele. E hoje eu tenho certeza que ele era, de fato, João Evangelista nessa época. E por isso ele testifica: perto da cruz estavam sua mãe, Maria de Nazaré, a irmã dela, Maria de Cleófas, né, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. Mãe, aí está o seu filho. E disse a João Evangelista, ao discípulo: filho, aí está a sua mãe. Mostrando também a familiaridade ali daquele trio. Veja bem, eu acho que muita gente tende a falar, né, que ele estava demonstrando que ele não tinha mãe, que ele não tinha... Não é nada disso. Ele estava demonstrando naquele momento a familiaridade desse trio divino, não é? Que é ele, o Mestre Senhor, a nossa Mãe Santíssima e o discípulo amado. Aqueles 3 que mais tinham proximidade com Deus na terra a partir daquele momento, né? Daquela hora em diante, então, vendo Jesus expirar e naturalmente querendo poupar Maria, o discípulo amado, que é João Evangelista, a levou para casa. E a seguir vem a morte de Jesus, que é relatada no Evangelho de Mateus. Aí a gente pula para Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. E aqui tem outro detalhe importante que nós vamos comentar, das revelações de Chico Xavier, das revelações também do espírito de Teóforos, por meu intermédio, no livro Inácio de Antioquia. Chico também, em conversas com dona Susana Maia Mouzinho, que fundou o Lar Espírita Lar Espírita André Luiz, desculpem, de Petrópolis, também se fez referência a isso, porque no Evangelho de Mateus está dito lá que às horas da tarde, às tantas horas da tarde, Jesus gritou, já na crucificação: Eli, Eli, lema sabachthani,
essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E muitas pessoas desavisadas, que ainda não estudaram o tema suficientemente, chegam até a questionar a fé de Jesus, que Jesus teria então vacilado naquele momento, que ele teria então questionado a presença de Deus. Note bem que isso aqui seria o contrassenso absoluto, uma vez que ele, lá, diante do Sinédrio, já tinha afirmado que a partir daquele momento ele estaria à direita de Deus. Quer dizer, como que ele iria duvidar de Deus naquele momento da crucificação? Na verdade, nós vamos descobrir claramente que Jesus estava apenas recitando o Salmo 22 de Davi, que tem essa frase, tem essa expressão num dos seus versículos do Salmo 22 de Davi, tem essa frase: meu Deus, por que me abandonaste? E aí ele vai fazendo exatamente toda a profecia da crucificação, inclusive essa das disputas das vestes, que está lá também, não é? E no final, o mais belo é que Jesus estava, na verdade, mostrando ao mundo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, porque no final do Salmo 22 de Davi é que está expressa que aquele que estaria sendo condenado injustamente, que estaria sendo humilhado, vilipendiado, sacrificado, crucificado, que ele ressurgiria dos mortos para reinar em todas as nações e que todas as nações da terra haveriam de reconhecer nele o Salvador, o divino mestre e Salvador. E nós aqui estamos falando da Escócia hoje, nós estamos na Escócia, na cidade de Edimburgo, e aqui é uma cidade que guarda as tradições cristãs com muito carinho, não é? Nós temos visitado aqui as igrejas cristãs, já estivemos na igreja de São João Evangelista, estivemos hoje na Catedral de St. Giles, e todas as tradições cristãs, inclusive em toda a cidade você encontra as referências à cruz, né, à crucificação de Jesus. Então, isso mostra, né, o quanto realmente isso é verdade. Então, voltando a dizer, essa frase de Jesus, e lá no livro Inácio de Antioquia, o Espírito de Teófilos ainda nos esclarece que ele gritou essa frase, mas depois em voz baixa, que João Evangelista conseguiu ouvir em voz baixa, Jesus em voz baixa, recitando todo o Salmo 22 de Davi. Por isso ele entendeu tão perfeitamente, João Evangelista, que Jesus estava ali confirmando a sua divina procedência. Mais tarde, prossegue então o capítulo 19 de João, a gente volta ao capítulo 19 de João, a partir do versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de risopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E esse é mais um detalhe que vai também confirmar as Escrituras Sagradas do Velho Testamento, que esse detalhe também da sede de Jesus e o fato de darem a ele vinagre estava também numa das profecias de um dos profetas do Velho Testamento. Mais uma vez, Jesus ali confirma que estava tudo sendo consumado segundo as profecias. E a partir daí ele entrega seu espírito a Deus, não é? E aí vem o relato de um soldado que fura o lado de Jesus, não é? Está a partir do capítulo, neste capítulo 19 de João, a partir do versículo 31.
Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados dali do Gólgota. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que é o primeiro ladrão, que fora crucificado com Jesus. E em seguida quebraram a perna do segundo ladrão, do segundo homem. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava ele morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Muito interessante isso, gente, porque aqui, novamente, João Evangelista vai dar testemunho da verdade. Ele chama a si próprio como testemunha, porque ele diz assim: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, em se referindo, portanto, a um profeta judaico. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha só. Então, até na profecia do Velho Testamento estava dito que na morte de Jesus nenhum dos seus ossos seria quebrado. E isso se confirmou. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Ou seja, que foi transpassado pela lança. Porque agora vamos falar um pouquinho aqui, que isso também está nas tradições espíritas, desse soldado romano que é chamado a confirmar se Jesus estava vivo ou morto. E esse soldado tem o nome de Longinos, não é? Ele é considerado, inclusive, santo. Em algumas tradições católicas, são Longinos, ou São Longuinho, como alguns queiram, não é? E é interessante que ele vai... a primeira, olha só, com a proximidade do relato de João Evangelista, o fato dele ser amigo de Nicodemos e de José de Arimateia, que, portanto, acompanhou tudo isso, e o fato de que o registro mais antigo, além do Evangelho de João, né, nós estamos lendo o Evangelho de João, então o relato desse soldado está no Evangelho de João, mas o relato posterior, mais antigo, que se tem notícia sobre a presença desse soldado de nome Longinos, é o Evangelho apócrifo de Nicodemos. Quer dizer, são as anotações de Nicodemos que foram encontradas. Ele até hoje é considerado um evangelho apócrifo, mas tudo indica que existe aí um fundo de verdade, porque Nicodemos também vai testificar isso. Ora, nós sabemos que Nicodemos era amigo de João Evangelista, né? E aí vem essa questão. E aí também vem outra questão. Nós sabemos, pela informação do Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que este soldado, que havia transpassado o coração do Cristo, e do coração do Cristo, conforme o relato evangélico, sai não somente o sangue, mas também água, que esse líquido cai sobre o soldado, cai sobre Longinos, e na mesma hora, Longinos ele é tomado por um sentimento de espiritualidade tão elevado que ele cai de joelhos diante ali do Cristo crucificado e se converte ao cristianismo. Inclusive, no relato de Humberto de Campos, ele passa, inclusive, a ser perseguido pelos romanos por causa disso. Não é? E de fato, ele vai receber do Cristo uma missão muito importante no século XIX, que é a missão de ser imperador do Brasil, e reencarna, e no Brasil, no Rio de Janeiro, é sagrado imperador ainda criança, com a abdicação de seu pai, Dom Pedro I, e se torna, mais alguns anos depois, o imperador Dom Pedro II do Brasil. Que ali seria a chance dele resgatar todos os seus débitos milenares.
e nós sabemos que, infelizmente, ele não cumpriu, arrisca tudo, embora tenha cumprido muito, mas o próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho diz que o grande erro dele foi ter iniciado a guerra com o Paraguai, instigado ali pelo Chile e pela Argentina. Então, esse espírito tem uma grande ligação com Cristo, Dom Pedro II, e eu sou testemunha, agora sou eu dando meu testemunho, que o Chico Xavier me disse pessoalmente que ele estaria de volta ao Brasil no século XXI e por volta de meados do século XXI, portanto, em torno de 2050, será o melhor presidente da história do Brasil, que o Brasil jamais teve ou jamais terá. Né? Então nós temos aí que permanecer com essa grande esperança que a espiritualidade maior coordena os caminhos para o nosso querido Brasil. Bom, nós sabemos também que essas marcas do Cristo, elas que são 5, não é? Porque nós temos a primeira marca, que é a marca da coroa de espinhos, que lhe foi colocada violentamente sobre a cabeça. A segunda grande marca, que foram as marcas do açoite tenebroso que Jesus sofreu naquela noite, naquela tarde de sexta-feira, que nós consideramos a sexta-feira da paixão. Depois nós temos as marcas da crucificação das mãos, né, dos cravos nas mãos, os pregos nas mãos, a terceira marca do Cristo. A quarta marca, que vai ser naturalmente os cravos nos pés, que uniu os dois pés, um junto ao outro, né, ao pé da cruz. E a última marca do Cristo é justamente a lança de Longinos. A quinta marca é a lança que traspassou o coração do Cristo e fez com que Longinos se convertesse ao cristianismo. E é interessante ver que ao longo da história, muitos dos iluminados do cristianismo de todos os tempos, como Francisco de Assis, e recentemente, como o próprio Chico Xavier, experimentava na Sexta-feira da Paixão. O Chico tinha um hábito, durante a Sexta-feira da Paixão, ele ficava tão comovido, minha gente, que ele não gostava de receber ninguém. Inclusive, nós temos um trecho do livro Deus Conosco, de Emmanuel, que Emmanuel claramente cita que nesse dia é o único dia que ele não recomenda nenhuma reunião espírita nos centros espíritas, que é um dia para nós meditarmos na crucificação de Jesus, nos suplícios e nos martírios de Jesus, o sacrifício dele por nós, e que nós nos fixássemos nesse dia no martírio de Jesus, para o nosso próprio aprendizado. E o Chico cumpria isso à risca, porque ele ficava orando e meditando o dia todo. E muitos dos nossos amigos, eu não tive ocasião de ver esses estigmas, mas muitos dos nossos amigos, dos quais eu tenho pleno conhecimento da sua idoneidade, né? Não tem por que duvidar deles, mas muitos de nossos amigos testificaram que viram, ou na Sexta-feira Santa, ou no sábado seguinte, essas marcas do Cristo no Chico Xavier, tanto nas mãos, quanto nos pés e quanto na cabeça, né? Pela coroa de espinhos, que ao longo do dia ele orando, essas marcas surgiram, né? Nada muito novo, porque isso aconteceu com Francisco de Assis. E nada muito novo, porque ele, como João Evangelista, estava lá vendo tudo isso. E, naturalmente, o espírito dele, com tamanha sensibilidade, se ligava, assim, na grande emotividade dos suplícios de Jesus. Então, prosseguindo, vamos ver, então... deixa eu ver aqui onde que eu parei. O sepultamento de Jesus, né?
E aí vem a parte final, a partir do versículo 38, que vai falar sobre o sepultamento de Jesus. E lá está dito, depois disso, José de Arimateia, lembrando, José de Arimateia, grande amigo de José Nicodemos, né, que por sua vez amigo de João Evangelista, vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Ele era um homem rico, de grandes potencialidades econômicas na vida de Jerusalém, portanto tinha muitos empregados, tinha muitas propriedades, e como era costume, as famílias hebraicas tinham seus túmulos, já vários túmulos preparados para quando desencarnasse. Eles não tinham o hábito de enterrar as pessoas mortas. Eles tinham o hábito de colocá-las em furnas abertas na rocha, né? E era o caso de Nicodemos. José era discípulo de Jesus, aliás, João Evangelista testificando que José de Arimateia, que era um sacerdote também, era discípulo de Jesus, embora escondido, né? Mas o era secretamente, olha aí, ele diz, secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, olha aí, a afinidade entre esses três. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, fazendo menção àquele episódio que nós tratamos na reunião anterior, numa das reuniões anteriores, em que José Nicodemos ficou em dúvida sobre a questão de nascer de novo e queria perguntar ao Cristo, mas como ele era maioral da lei, ele era do sacerdócio, do sinédrio, não queria aparecer diante do público procurando Jesus, mas vai procurá-lo à noite para perguntar a Jesus, e Jesus lhe esclarece sobre a reencarnação, não é? Então, aqui, João Evangelista novamente reafirma aquele que antes tinha vindo visitar Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, esse tipo de aloe vera hoje em dia, né? Para preparar o corpo de Jesus. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Quer dizer, ali era um sepulcro vazio, novo, e ali José, de propriedade de José de Arimateia, e Jesus foi colocado ali dentro. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, com isso, a gente encerra esta parte das informações sobre o dia da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da crucificação de Jesus, que tanto nos fala ao coração até hoje, né, como todos nós, como discípulos de Jesus, seguidores do seu evangelho de amor e de sabedoria, temos sim que reverenciar este dia de sofrimentos, de renúncia, de sacrifícios em favor de todos nós, que o Mestre desempenhou injustificadamente, né? Sem culpa alguma. Ele tomou a sua cruz para nos mostrar o caminho da libertação espiritual e entregou o seu espírito a Deus, ainda nos pedindo perdão, perdão por nós, porque ele eleva a sua voz ao Pai e diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E de fato, nós não sabíamos o que estávamos fazendo, né? A comunidade terrestre, especialmente a comunidade hebraica, até hoje, traz esse peso da responsabilidade sobre seus ombros, e não foi à toa que durante quase 1900 anos ela foi dizimada ou espalhada pelo mundo inteiro, numa diáspora aí de perseguições inúmeras, só vindo a retomar a sua terra pátria na Palestina após a Segunda Grande Guerra Mundial, depois de grande sofrimento
e depois de grande sacrifício do povo hebreu, que também hoje nós reverenciamos e homenageamos, lembrando que todos nós somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, e por conseguinte devemos nos amar uns aos outros, como a nós mesmos e especialmente nós cristãos, como Jesus nos amou. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Bom, pessoal, enquanto o Geraldinho estava falando, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro agora, logo no fim, né, e até comentei aqui, que essa descrição do túmulo rico, né, de um homem rico, ela está feita por Isaías no capítulo 53. Então, para a gente ver o nível de profundidade, de acerto dos profetas do Velho Testamento. E quando o Geraldinho estava falando do Teóforos, e nesse contexto, né, da crucificação, porque o Teóforos vai fazer a descrição do filho desse homem, eu me lembrei também do Simão de Cirene, o Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz no dia da crucificação. E eu me lembrei, quando o Geraldinho estava falando, que tem uma mensagem muito bonita da Maria Dolores, em que ela fala do Simão Cirineu, e ela conta que ele, quando foi ajudar o Cristo a carregar a cruz, ele pede perdão a Jesus por ele ter hesitado. E ele fala para Jesus que ele tinha uma filhinha que era cega. E aí é muito bonito porque Jesus fala para ele não se preocupar, de que qualquer pessoa que auxilia, ela vai ter recompensa, mesmo que esse auxílio seja feito em detrimento de qualquer noção de boa vontade, ou de espontaneidade, ou de um sentimento voluntário. E aí é muito bonito que a Maria Dolores conta pra gente que quando o Simão de Cirene volta para perto da filhinha dele, a filhinha dele estava curada da cegueira, ela já conseguia ver de novo. Então Jesus ali naquele momento da cruz, quando Simão de Cirene vai ali ajudá-lo a carregar a cruz, Jesus performa também um milagre e cura a filha dele da cegueira. Essa é uma descrição linda da Maria Dolores por intermédio da psicografia do Chico. Um pessoal muito emocionante o estudo de hoje. Lembrar da crucificação, a gente acaba ficando realmente muito tocado, muito emocionado. Essa parte que o Geraldinho descreveu no Evangelho de João é muito emocionante, todo esse processo pelo qual o nosso Cristo passou num exemplo de amor supremo a todos nós. Agradecer por vocês estarem aqui conosco nessa reunião, agradecer sempre ao Geraldinho por estar conosco. E aí, antes de nós terminarmos, ele vai trazer uma prece para a gente. Como eu disse anteriormente, nós caímos aí a internet, mas nós conseguimos salvar o primeiro vídeo, e esse segundo vídeo vai ficar salvo também. E na semana que vem, na quinta-feira, às 8h30, né, voltando aí, hoje nós estamos fazendo na sexta, excepcionalmente, na Sexta-feira Santa, né? Então calhou da gente fazer na Sexta-feira Santa, mas é um culto excepcional. Na semana que vem a gente retorna na quinta-feira, às 8h30 da noite. E agora, antes de nós fecharmos propriamente, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente. Bem, meus amados, meus amigos, neste momento estamos emocionados por lembrar de Jesus na terra dos homens, humilhado, sacrificado, vilipendiado, de forma vil, crucificado. E não obstante, do alto da cruz da ignomínia, teve o último recurso de dar-nos a lição sublime do perdão das ofensas, pela nossa própria ignorância, mostrando-nos que mesmo o livre-arbítrio que já nos é dado na condição humana, ele é relativo em grau de culpabilidade pela extensão do nosso conhecimento ou da nossa ignorância. E ele claramente disse-nos: Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E até hoje, Senhor, passados quase 2000 anos, para ser mais exatos, 1990 anos, dessa data fatídica, de triste memória, de inglório registro
na história da humanidade pobre e sofredora. Essa humanidade terrestre de provas e expiações. Nós dizemos do fundo de nossas almas: perdoai-nos, Senhor, por até hoje nos mantermos voluntariamente na ignorância, no materialismo, no imediatismo das forças terrestres, em detrimento das coisas celestes, que nos ensinastes a seguir com maestria, com inolvidável alegria, este caminho celestial de glórias supremas para o espírito imortal, que nos abriste ao entendimento do raciocínio e, sobretudo, que nos descerraste das prisões dos nossos sentimentos, no coração libertado por vossa luz suprema, a seguir-te, Jesus, na vida, na verdade e na glória. Que tenhamos a coragem de vencer todas as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, de nossos próprios vícios, de nossa própria ignorância, e a regimentar forças novas, com coragem, com determinação e vontade disciplinada no bem a fazer, para que em teu sublime nome possamos realmente crer e realmente realizar a tua promessa de que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu santo nome, ali também estaríeis presentes. E que não cogitássemos do que falar e do que fazer, porque falarias por nós e farias por nós, em nome do Espírito Santo, ou da comunidade de todos os espíritos humanos que souberam vencer a si mesmos e atingir a glória da sabedoria e do amor nos séculos terrestres que te seguiram. E aqui estamos, Senhor, agradecendo, em especial a um deles, aquele servo fiel, aquele amigo dedicado, aquele discípulo amado que se tornou o apóstolo amado João Evangelista. Aquele que soube tão bem compreender-te, o Espírito Celestial, para dizer-nos que não há maior amor do que este, o de dar-se a vida por um amigo, pois que ele também, Senhor, deu a sua própria vida por ti. E nós hoje também pedimos por ele, que o nosso querido Chico Xavier receba, onde estiver, as flores de nossa gratidão. E neste momento, juntos, reconhecidos por tua presença conosco, Jesus, nós ainda uma vez mais ousamos pedir-te forças novas, coragem, perseverança, na fé e na esperança, para que nunca venhamos a vacilar nos caminhos da vida celestial, da vida verdadeira que nos propuseste seguir. Atrás de teus santos passos. Que o Senhor esteja conosco, em nossas almas, em nossas memórias, em nosso espírito, em nosso reconhecimento profundo, onde quer que estejamos, em todas as partes do universo. Porque tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, nosso Mestre Senhor, divino amigo de nossas almas, nosso divino e amado Salvador.
Salvador. Que assim seja. Desliga o seu microfone, por favor. Bom, pessoal, então agora nós vamos fechar aqui, salvar, e na semana que vem, na quinta-feira, às 8h30, a gente está aqui de volta para mais um culto do Evangelho. Abração para todo mundo e obrigado por vocês estarem conosco até agora. Tchau, tchau.